Eu sou Suzana Leal, facilitadora certificada, e a gente vai falar um pouquinho para vocês por que a gente escolheu fazer esse clube do livro. E você é a? Sou a Simone Arantes. Bem-vinda, Cia, que não estava gravando antes, agora tá. Então, na verdade, assim, a gente escolheu, eu criei uma dívida aí de quase ou mais de 5 milhões, e eu consegui sair desse lugar usando as ferramentas, e uma das ferramentas que me ajudou foi o livro, saindo das dívidas. E, claro, vários cursos e facilitações, mas tem muita informação aqui de muita contribuição. Se hoje você também está criando mais dívida do que receita, esse é um convite para você, para vir para o clube e receber. São ferramentas maravilhosas. Diz aí, Sim. Então, e para mim, esse livro, ele não é apenas um convite para quem está com dívidas, né? Ele, por exemplo, eu escolhi mudar a minha realidade financeira. Esse ano, assim, eu venho mudando, né? E eu não tenho dívidas, hoje eu não tenho dívidas. Só que assim, eu sei que eu posso mais, eu sei. E assim, e o Gary sempre me convidando. E assim, eu desejo muito levar muita coisa para o mundo. Eu desejo o mundo, viver no mundo muito mais feliz, com muito mais possibilidades, com menos limitações. Eu acho que é isso, com muito mais possibilidades e menos limitações. E eu sei que eu consigo fazer isso se eu tiver mais dinheiro. Então, eu desejo mais dinheiro na minha vida. Então, exato, eu desejo, eu quero, e eu quero, não é porque eu não tenho, não. Eu tenho hoje, não me falta dinheiro, não é isso. Então, assim, esse clube do livro, ele não é porque você está na dívida. Não, o que você deseja criar como sua realidade financeira. Então, todas as vezes que você lê uma coisa e passa um tempo, você lê de novo, você consegue perceber aquilo de uma forma diferente. Sempre abre mais. E o que eu quero dizer com abre mais? Você percebe coisas além tipo, as entrelinhas. Parece que você vai percebendo as minúcias, enfim, de tudo que parece que você vai tirando camadas, véuzinhos que vão se abrindo para você. Você começa a enxergar mais. E cada vez que você enxerga mais, mais você cria. É simplesmente assim. Então, o meu convite para você, se você deseja criar a sua realidade financeira, seja ela qual for, para comprar um carro, para comprar uma casa, para comprar vários carros, várias casas, o que quer que seja. Fazer várias viagens. Fazer várias viagens, sair da dívida, o que quer que seja. O meu convite é, vem com a gente. Vai ser mega divertido, hein, pessoal? Mega divertido. Né? Porque é saindo das dívidas com alegria, é criando sua realidade financeira de forma divertida também, né? Criando uma nova realidade. Quando a gente chama de realidade, para quem está chegando agora, realidade é a sua vida, né? E em Axis a gente tem o ponto de vista de que é o ponto de vista que cria a sua realidade. Então, são seus pontos de vista que criam sua vida. Isso que você está vivendo hoje, as escolhas que você está fazendo aí, né, a partir desse espaço, dos pontos de vista que você tem. E nesses encontros aqui, e esse livro traz muitas ferramentas para desconstruir tudo isso, né, para que você possa acessar uma realidade nova, criar a sua realidade a partir de você e daquilo que é verdadeiro, leve, né? E de novos pontos de vista também, começar a ver as coisas de uma outra forma. Foi dessa forma que eu comecei a criar uma realidade nova de não dívida, né? Porque toda a minha história é embasada em ter facilidade na criação de dinheiro, toda a minha vida. Eu me vejo assim muito na minha infância já tinha essa facilidade com as coisas, com negócios, com vender as coisas e criar dinheiro, gerar dinheiro. Mas eu tinha algumas travas ali, e ainda tenho, como pode melhorar isso, que eu acessei de agenda secreta, principalmente, em relação a manter a riqueza. Né? Aqueles picos que a gente dá, sabe? Você cria com facilidade, depois perde tudo. Cria com facilidade, depois perde.
E é por isso também que, saindo das dívidas com alegria, o que acontece? Muitas vezes, quando você tem um pouquinho mais de dinheiro, ou você quer comprar uma outra coisa, ou seja, para manter a mesma quantia que você tinha. Você quer dar um jeito de escoar aquele dinheiro, né? Fazer um Isso. ralo. Ou então você acha que você tem que sofrer. Você tem que... O que eu tenho que deixar de fazer? Qual é? Porque quando você está, enfim, com uma dívida, alguma coisa, o que eu vou cortar? O que eu vou deixar de fazer? E a primeira coisa, o que vem? Diversão. A primeira coisa que você corta da sua planilha de gastos é o excedente. E qual que é o excedente? Diversão. Geralmente é aquilo que te diverte. Gente, é claro que para você ter uma saúde financeira, ou seja, o que requer? Que você realmente gaste menos do que entra. Porque se entra 10 e você gasta 20, você vai estar sempre no negativo. Então, isso é uma matemática básica, né? Então, ter essa conscientização não é assim, eu posso gastar tudo que eu quero. Você pode, se você também ganha infinitamente mais do que aquilo que você gasta, né? Então, não é continhos de fada, não é disque-me-disque, lero-lero. São, sim, ferramentas que te tiram desse lugar, desse espaço onde que é difícil, é duro, a vida é assim mesmo. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Isso não é para você. Para que sonhar tão alto? Então, para que sonhar tão alto? Quem nunca ouviu isso? Para quê? Não tem um porquê. Eu posso. Eu escolho, eu desejo. Eu crio um mundo, entre aspas, melhor, não é porque o que é melhor, mas eu crio um mundo onde existe mais possibilidade, mais leveza, mais facilidade para todo mundo com dinheiro do que sem dinheiro. Então, eu desejo ter muito mais dinheiro do que eu tenho hoje. E você? E, Su, o que você acha da gente ler o prefácio do Vamos livro lá. hoje? Vamos só fazer essa intro com o prefácio. E aí a gente começa na próxima terça-feira. Então, quem ainda não se inscreveu e está vendo uma partezinha do vídeo, né? Essa chamada, esse convite nosso, é muito importante que vocês se inscrevam, porque o link para participar do Zoom ao vivo e para entrar no grupo, ele vai por e-mail. Então, quando você se cadastra lá, você coloca seu e-mail, você recebe tudo direitinho e pode participar, pode inclusive trazer sua contribuição, pode estar presente energeticamente e recebendo de uma forma muito mais, porque ao vivo, né, pessoal, você recebe mais. Né? A gente vai estar aqui presente com vocês, né, Simone? Então, seria bem bacana mesmo se vocês se inscrevessem, né? Se inscreve para receber, porque a gente só vai disponibilizar esse vídeo no grupo e o grupo é fechado. Então, para você receber o link do grupo, é por e-mail. Então, vamos lá, se inscrevam. Que contribuição nós podemos ser para vocês, que contribuição vocês podem ser para nós, que contribuição esses encontros e a nossa energia pode ser para o planeta, para todos, né, que estão buscando. O que mais é possível, como pode melhorar ainda mais tudo isso. Você quer começar, Cí? Posso começar. Então, aqui o prefácio, claro, o livro é Saindo das Dívidas com Alegria, escrito por Simone Milazas, então a voz aqui é dela. Eu, Simone Milazas, tinha uma dívida de $187 mil antes de estar disposta a mudar minha realidade financeira. Isso é muito dinheiro e na prática estava de mãos vazias. Tive muitos trabalhos diferentes e viajei por todo o mundo. Havia iniciado negócios e estava me divertindo muito. Ainda estava ganhando dinheiro, mas não tinha uma casa ou investimentos ou alguma consciência de quanto realmente era minha dívida. Evitava olhar para ela. Quantos de nós fazemos isso, né? Tempo. Evitar olhar para a dívida, olhar para as contas. Enfim. E no fundo da minha mente, pensava que talvez ela se resolvesse por si só. Isso ninguém pensa, só a Simone Milazas pensou. Em julho de 2002, conheci Gary Douglas, fundador de Access Consciousness, empresa da qual atualmente sou coordenadora mundial, no festival Mente, Corpo e Espírito, em que estava com um stand chamado Boas Vibrações para Você.
um negócio que eu tinha naquela época. Um amigo em comum trouxe Gary para dizer olá. Gary me deu um abraço e me afastei imediatamente. Ele me disse, sabe, você ficaria muito melhor se estivesse aberta para receber. Ficaria mais feliz e ganharia mais dinheiro também. Eu pensei que ele era louco. O que ele quis dizer com receber? Não fazia sentido. Eu pensava que tinha que dar e dar. E isso era o que faria com que minha vida funcionasse melhor. Nunca ninguém disse nada sobre receber. Eu pensava que estivesse aqui neste planeta para dar. Fui a uma das palestras de Gary no festival. Era sobre relacionamentos. Ele era verdadeiro, falava palavrões, era irreverente, era engraçado e não estava dizendo às pessoas o que elas deveriam ou não fazer. Ele foi a primeira pessoa a falar que você pode escolher o que funciona para você, que não tem de ser ou fazer o que alguém pensa que você deve fazer. Ele disse que você é o único que sabe o que é verdadeiro para você, ninguém mais. Esse era um ponto de vista totalmente diferente, totalmente empoderador. Fiquei intrigada. Comecei a usar muitas das ferramentas de Access Consciousness e notei que minha vida começou a mudar de forma milagrosa. Fiquei mais feliz e todos os tipos de coisas na vida ficaram mais fáceis e mais alegres. Ouvi Gary e seu parceiro de negócios, Dr. Dan Heer, falarem sobre as ferramentas de dinheiro de Access Consciousness algumas vezes. Mas, honestamente, eu realmente não assimilava o que estavam dizendo ou prestava muita atenção. Até que, na minha terceira classe de Access, finalmente ouvi o que eles estavam falando sobre o dinheiro e as ferramentas que podem ser usadas para mudar sua situação financeira. Perguntei a mim mesma, o que aconteceria se eu realmente usasse essas ferramentas? Todas as outras partes da minha vida estavam mudando, desde que passei a aplicar as ferramentas de Access. Então, talvez minha situação monetária também pudesse mudar? Não disse a ninguém que usaria as ferramentas porque achava que seria igual como quando parei de fumar. Ninguém realmente me apoiou. De qualquer maneira, quantas pessoas realmente o ajudam a ganhar enormes quantidades de dinheiro? Então, só para mim, comecei a usar algumas das ferramentas e minha situação com o dinheiro começou a mudar bastante rapidamente. O dinheiro começou a aparecer a partir de lugares aparentemente aleatórios, e minha disposição para receber dinheiro aumentou dinamicamente, até o ponto em que pude realmente ter o dinheiro que entrava, em vez de sempre ter que encontrar maneiras de gastá-lo ou liquidá-lo assim que aparecia. Aquela palavra, receber novamente. Talvez, afinal, Gary soubesse de algo quando sugeriu que eu estivesse aberta para receber. Em 2 anos, eu havia saído das dívidas. Su, Uau! Sim, quer continuar? eu quero. Eu só quero falar uma coisa aqui nesse parágrafo, Simone. É muito interessante, porque o quanto que a gente começa a usar as ferramentas, as coisas começam a mudar na nossa vida significativamente, e aí a gente vai contar para as pessoas que não sabem do que a gente está falando. A gente vai tentar explicar, e aí a gente é visto como louco. Como assim? Nossa! E aí a gente para, Uhum. né? Quantas vezes a gente faz isso? No more! No No more! more! Chega disso! Chega! Você pode esperar que eu diga que me senti maravilhosa por estar livre de dívidas, mas não foi assim para mim. Senti-me estranha sem ter dívidas. Oh my God! Eu estava mais confortável na dívida do que sem dívidas. Por um lado, a sensação era mais familiar. Também correspondia à energia da maioria dos meus amigos. Olha eles aí de novo. E definitivamente correspondia à energia desta realidade, na qual todos sabem que é necessário lutar por e com o dinheiro. A crença geral é de que você tem que trabalhar arduamente por seu dinheiro. Não se supõe que o dinheiro deva aparecer com facilidade, alegria e glória. À luz de tudo isso, não é tão surpreendente que dentro de um curto período de tempo, cerca de 2 semanas, eu estava em dívida novamente. Por sorte, estava disposta a reconhecer o que estava fazendo. Escolhi estar ciente do que estava criando e usando as ferramentas que aprendi com Axis, finalmente consegui mudar a situação monetária. Neste livro, eu vou compartilhar com você
os processos e ferramentas que usei para passar de escolher dívida a operar a partir de um espaço de estar disposto a ter dinheiro e a usá-lo para contribuir com alegria para a expansão da minha vida e viver. Este livro realmente trata de criar uma realidade financeira que é alegre e funciona para você. Se você pensa que gostaria de fazer isso, deve estar disposto a ser brutalmente honesto consigo mesmo e a fazer escolhas diferentes. Você precisa ter total clareza sobre o que realmente gostaria de escolher, porque a verdade é, você é aquele que cria tudo o que aparece em sua vida. Pode ser fácil pensar que estou apenas proferindo uma trivialidade bem conhecida. Você pode mudar qualquer coisa. E você pode ser tentando apenas a ignorar ou descartar. Mas dê outra olhada no que estou sugerindo se você deseja criar uma realidade financeira que realmente ame, que realmente funcione para você. Deve reconhecer que é você, que você é a pessoa que pode mudar as coisas em sua vida. Ninguém mais. Isso não significa que está sozinho no mundo. E ninguém ou nada pode ajudá-lo ou contribuir com isso. O que isso significa é que você tem que estar disposto a reconhecer que tudo o que aconteceu em sua vida está lá porque você criou isso lá. A maioria das pessoas não quer ouvir isso, porque elas acham que precisam julgar o que atualmente não gostam em suas vidas, mas ainda no que já sabem, já fazem. Por favor, não faça isso. Por favor, não julgue você. Você não está errado, você é um incrível e fenomenal criador. Reconhecer que você é o criador de toda a sua realidade é empoderador. Porque se você criou tudo isso, você pode mudar tudo isso também. E não precisa ser tão difícil ou impossível como pensa. Você, no entanto, precisa ter mais clareza sobre o que gostaria de criar como seu mundo financeiro. E depois de usar as ferramentas que irão ajudá-lo a criar isso. E é por esse motivo que escrevi esse livro. Para lhe dar as ferramentas, as perguntas e convidá-lo a criar o que quer que você deseja ter. Se você pudesse mudar qualquer coisa, se pudesse criar qualquer coisa em seu mundo financeiro, o que você escolheria? Todas as ferramentas desse livro são de Access Consciousness e as histórias são minhas. Um enorme agradecimento ao Gary Douglas e ao Dr. Ben-Hur por sempre serem contribuição e fonte de mudança sem fim. Então, Adorina, se você pudesse mudar qualquer coisa, se pudesse criar qualquer coisa em seu mundo financeiro, o que você escolheria? E aqui, para vocês que estão ouvindo ou que vão nos ouvir, isso não precisa ser algo, uma coisa, não precisa hoje ser algo que você, uma casa, um carro, sei lá, enfim, pode ser apenas uma energia. O que é que você deseja? Quando a gente tenta colocar palavras naquilo que não tem, que é o que a gente está acostumado a fazer, nos foi ensinado a fazer isso, a gente limita. Então, se você estiver disposto a criar a realidade financeira que funciona para você, que você deseja viver e ter isso como a sua realidade, ou seja, o seu dia a dia, esteja disposto a baixar as barreiras e explodir as limitações. Qualquer que seja a limitação que você tenha. Assim, empurre as suas barreiras lá para baixo. Convide-as para ficar lá no chão. E vem com a gente. Vem com a gente nessa jornada, vem com a gente nesses encontros, 7h30 da manhã, toda terça-feira, né? Até o fim do livro. Não colocamos data aí, a gente vai seguindo. O que mais é possível criar aqui. E que contribuição nós podemos ser para você. Exato. Beijo. Então, um beijo e bom carnaval para vocês que vão ainda pular essa terça-feira de carnaval e amanhã vão estar só o pó. Ou não. Ou não, brincadeira, porque eu estou pulando carnaval de uma maneira completamente diferente. Mas,
Beijo para você, Su. Obrigado por estar aqui comigo. Sim. Obrigada a você, amada. Tchauzinho. Tchau.